notam trânsito um pouco mais carregado nos dois sentidos. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Em gaúchazh.com. Sem apoio do Ministério da Saúde, a Universidade Federal de Pelotas retoma a pesquisa nacional sobre coronavírus na próxima semana. A quarta etapa estava prevista para essa semana, mas foi transferida para o período de 27 a 30 de agosto. O comunicado foi feito hoje pela Universidade Federal de Pelotas, que coordena o estudo que avalia a prevalência do coronavírus na população brasileira. O projeto contava com o financiamento do Ministério da Saúde, mas no dia 21 de julho perdeu o apoio do governo federal. Agora, a pesquisa é custeada pelo programa Todos pela Saúde, do Banco Itaú. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva. O governo do estado libera atividades e provas campeiras em regiões com bandeiras laranja e amarela. A liberação ocorre após um pedido do movimento tradicionalista gaúcho. Vale somente para regiões com bandeiras laranja e amarela. Nos casos de bandeira vermelha, é necessário que seja aplicado o modelo de gestão compartilhada, com a aprovação de 2/3 dos prefeitos da região. As atividades e provas campeiras, como tiro de laço e gineteada, devem ter plano de contingência aprovado pelos municípios. Além disso, devem ser realizadas sem público e com número reduzido de trabalhadores. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. Realizar é construir. Imagine você acordando de manhã, indo até a janela do seu apartamento, podendo ver o sol do amanhecer e ouvir o canto dos pássaros. Imaginou o Recanto Barão, que fica localizado na rua Barão do Cerro Largo, no coração do Alegrete, fica a 2 quadras da Praça Getúlio Vargas. Este belíssimo empreendimento é todo arborizado e o sonho a ser conquistado. E pode ser teu agora. Em 2020, a Construtora Sotrim vai te surpreender. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Nota de falecimento. Filhos: André Silveira, Jefferson Silveira. Irmãs: Carma Silveira Leiria, Rosa Marisa Silveira Goulart, Heloísa Silveira Camargo, Cláudia Silveira, Elisângela Silveira Machado. Comunicam com pesar o falecimento de Luiz Alberto Leite Silveira, ocorrido ontem às 21h no Hospital de Viamão. Sepultamento ocorre hoje na cidade de Alvorada. Noticiamos com pesar o falecimento de Luiz Alberto Leite Silveira. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde.
Estamos iniciando Rota na sua segunda edição desta quarta-feira, 19 de agosto, dia do artista de teatro. O tempo é bom em Alegrete, temperatura na marca de 19 graus aqui em nossos estúdios. Nós vamos até às 12h50 com muita informação local, aqui no canal 975 Minuano FM, 34 anos, para Agenda Remates de Qualidade. A frase de hoje é de Mahatma Gandhi. As coisas que queremos e parecem impossíveis só podem ser conseguidas com a teimosia pacífica. Destaques dessa edição: jogador Lucas Tagliapietra está engajado na campanha em prol do tomógrafo para a Santa Casa de Caridade. Presidente do Sindicato Rural fala sobre o fim da vacinação contra a febre aftosa no estado. Reforma tributária prevê devolução de imposto para a população de baixa renda. Destaques dos jornais 0 hora. Com juro baixo, gaúchos dobram participação na bolsa por mais ganhos. Tribunal de Contas do Estado mantém suspenso processo de concessão do mercado público. Correio do Povo, mais 5,8 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial nesta quarta. Cuba testará em humanos sua vacina contra a Covid-19. Jornal do Comércio, setor cultural gaúcho terá repasse de 150 milhões de reais. Saúde pública, Piratini habilita regiões a gerir distanciamento. Todas essas informações nos jornais. 12 horas 9 minutos, 12 e 9. Vamos agora com os destaques do site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta quarta-feira. Quarta-feira de tempo bom em Alegrete. Arroz registra recorde histórico, 7,8 milhões de toneladas. Granizo na região surpreendeu moradores. 10 casos de coronavírus nesta terça-feira em Alegrete. Produtor rural precisa se adaptar ao novo ambiente pós-pandemia. Essas e outras informações você encontra em minuanofm.com.br. Siga a Minuano no Facebook e também Instagram, @minuanofm. 12 horas 9 minutos e meio. Nós estamos com o apoio e com a força de Agenda Remates. A Agenda renova o convite para o remate desta quinta. Transmissão pelo Lance Rural com início às 18 horas pontualmente no parque. Em pista, 450 bovinos de poucas procedências e ótima qualidade. 100 vacas vazias, 60 vacas prenhas, 90 novilhas, 100 terneiras e 100 terneiros. Muito bom gado em todas as categorias. Informações pelos fones 3422-4664 ou 999-87-7095. Agenda Remates de Qualidade. 12 horas 10 minutos e meio. Carlos Melo, diretor da Santa Casa de Caridade de Alegrete, divulga a campanha da instituição hospitalar para a compra de um tomógrafo. Realmente, Elismar, como tu falaste, nós estamos aqui iniciando uma campanha para a aquisição de um tomógrafo. Mas, primeiramente, informando aos ouvintes que nós fizemos parte da nova diretoria da Santa Casa de Caridade, recentemente empossada, da qual o seu Milton Araújo é o presidente, o Roberto Gabinazzi e eu sou um dos diretores. Essa campanha, ela tem a finalidade para a aquisição de um tomógrafo novo. Esse tomógrafo é um tomógrafo de 16 canais que vai nos permitir uma boa resolução em termos de auxílio médico. Para os ouvintes terem uma ideia, o tomógrafo que nós temos hoje na Santa Casa é de um canal, foi adquirido em 2007 através de uma participação, uma campanha que teve, e ele está completamente obsoleto. Nos dá muita despesa em manutenção. E isso aí, esse tomógrafo novo, ele hoje está orçado em torno de $200 mil, em torno de R$1 milhão. É difícil, hoje a nova diretoria optou por não fazer investimento, até em função de que a Santa Casa tem bastante investimento já contratado, e isso onera bastante. E precisamos, para uma melhor atuação dos médicos, desse aparelho. E isso aí vai ser uma campanha assim regional, porque nós vamos apelar para prefeituras de Manoel Viana, Quaraí, Rosário, cidades que têm atendimento aqui na Santa Casa. Eles já usam nossos serviços. E para ter uma ideia, o ano passado, 2019, esse tomógrafo que atualmente nós temos aqui, ele fez 2.900 procedimentos, sendo que 80% dos procedimentos da Santa Casa são SUS. E, consequentemente, esses aqui do tomógrafo, a grande maioria foram SUS.
Então ele é Santa Casa hoje é uma das casas mais democráticas da cidade. Nós atendemos ali toda a população que vai, o pobre, o rico, com recurso, sem recurso, de uma maneira ou de outra, ele é atendido. Somos a terceira folha da cidade, atendemos aí hoje todos, clínica cirúrgica, médica, urgência, emergência, UTI, né? E 80% do SUS, já tem uma ideia, os ouvintes têm uma ideia, o que representa isso? Só, por exemplo, verificar uma consulta médica hoje que é feita ali no ambulatório, ela custa, o SUS nos renumera R$10. Então é aquilo que custa hoje para um médico SUS atender ali R$10 a consulta. Então, e ainda são pagos aí, normalmente o SUS nos paga com 90 dias. Então realmente fica muito difícil, aí temos que apelar aqui para a comunidade, que é o que nós estamos fazendo, a comunidade, a cidade vizinha, os clubes de serviço. Aqui é outro grande diferencial dessa campanha. Toda a administração dos valores arrecadados serão administrados pelos clubes de serviço. Rotary, Lion, Casa da Amizade, diversos clubes. Nós somos os coordenadores, mas digamos assim, o valor arrecadado vai ficar numa conta separada, totalmente separada, vai ser administrada pelo clube de serviço, pelo Ricardo Prates lá da maçonaria, pelo Leonardo, pelo gerente do Banco do Brasil, e são pessoas de fora da Santa Casa que vão administrar essa conta. Então nós já temos circulando uma vaquinha online, já está nas redes sociais. Nós temos contas abertas no Banrisul, no Banco do Brasil, na Sicredi, na Caixa Federal e no Banco Bradesco. São 5 bancos. Essas contas todas elas vão ser, que for depositado, qualquer valor pode ser depositado, daí vai ser direcionado para essa conta lá da Santa Casa, que, como eu disse, vai ser administrada pelo pessoal dos clubes. Fora isso, os clubes também estão organizando promoções, tudo para levantar recurso para essa campanha, que Juntos pela Vida. Agora, no sábado, dia 28, na sexta, dia 28 de agosto, a gente vai realizar uma live, já temos gravações de pessoas de fora de Alegrete que estão mandando, nós já temos aí uma live com a Xana Miller, já gravou, o Marcelo Caminha já gravou, então a gente pretende já começar este fim de semana a lançar. Temos uma programada para o dia 4 e provavelmente com a participação do guri de Uruguaiana. A pessoa poderá depositar inclusive nas lotéricas, Olismar. Nas lotéricas vão ter contas da Caixa, claro, da Caixa Federal e do Banrisul. Nesses postos do Banrisul pode efetuar. Então vai ter um cartaz, a ideia nossa é colocar nas lotéricas uns banners, mas digamos assim, no vidro da lotérica, o número das contas. A pessoa só vai pedir, eu quero depositar um X valor aí para a campanha do tomógrafo. Vai estar a conta disponível ali, os atendentes ali, os operadores vão estar sabendo. A gente vai fazer também um trabalho em cima deles para isso aí. Juntos pela Vida, em prol de mais um equipamento, de um aparelho de tomógrafo para a Santa Casa de Caridade, que precisa muito. Então, quem puder participar, colaborar, a gente pede a gentileza que as pessoas se enganjem nesta campanha de ajuda. O valor pode ser, né? O importante é a participação. Vamos pensar, mas um tomógrafo custa R$1 milhão, né? Então, R$10 é muito importante. R$20, o que você puder doar. Vamos continuar nessa linha, essa mesma pauta, agora com a participação do craque, o jogador Lucas Tagliapietra, que está jogando em Portugal, no Boa Vista. Ele também está engajado aí e reforça a campanha para aquisição de um tomógrafo para a Santa Casa de Caridade. Olá, meu nome é Lucas Tagliapietra, alegretense de coração. Eu venho pedir em favor da campanha da Santa Casa para adquirir um novo tomógrafo, para que todos nós juntos possamos fazer a diferença, ajudando pela vaquinha online ou pelas contas da campanha,
uma pequena ajuda de todos facilita e ajuda muito. Eu envio aqui de Portugal a camisa do Boa Vista para ajudar na campanha e vamos todos juntos por essa. E com certeza vai ajudar e muito aí essa ação aí do jogador Lucas aqui de Alegrete. 12 horas 18 minutos, 12 e 18, nós estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos com o Minuto Esporte. Giovanni Freitas no Rota 97, primeira edição, ou melhor, segunda edição. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste, são mais de 20 mil itens, hein? Caal Centro Comercial, ali na rua General Carabarro, número 90. E as informações do esporte aqui, campanha Juntos pela Vida, terá o apoio do Consulado Gremista. E o presidente do Grêmio, Dr. Romildo Bolzan Júnior, doou uma camiseta oficial autografada do Grêmio para ser sorteada entre os alegretenses. E a arrecadação para ajudar na campanha Juntos pela Vida da Santa Casa de Caridade, e recurso esse para a compra de um aparelho tomógrafo de 16 canais. Em breve, o carnê com os cupons ao valor de R$5 estará circulando pela cidade. As informações com o Carlos Rufino, cônsul interino do Grêmio na cidade. Campeonato Brasileiro da Série B, e jogando ontem pela abertura da 4ª rodada da Série B, o Brasil de Pelotas perdeu por 1-0 para o CRB de Alagoas. O Brasil tinha 3 empates, estava invicto, e agora com uma derrota, né? Com as novas rodadas, houve também já a demissão do primeiro técnico da Série B, o gaúcho Gilmar Dalpozo, que estava treinando a equipe do Náutico, com empate contra a equipe do Operário do Paraná, sem gols, valeu o cargo do técnico, o gaúcho Gilmar Dalpozo. Quem não lembra do Gilmar, hein? Excelente goleiro da equipe do Caxias, que brilhou no Campeonato Gaúcho por muitos anos. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, e hoje tem futebol aqui na Minuano, pela 4ª rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Flamengo às 19h15 lá no Maracanã, e o Internacional recebe no Beira-Rio às 20h30 a equipe do Atlético Goianense. A jornada esportiva aqui na Minuano começa a partir das 20 horas. Você é o nosso convidado. Negócios da dupla Grenal. Depois de anunciar a contratação do Robinho, ex-Cruzeiro, ontem a direção gremista confirmou a troca do atacante Luciano também pelo atacante Everton, de 31 anos, que estava atuando na equipe do São Paulo. Eu fiz a referência em razão de que o Grêmio tem o Everton, né, que foi vendido para a equipe do Benfica, lá de Portugal. Já no Internacional, com a janela fechada para o exterior, o nome de Leandro Damião foi descartado, e surgiu ontem o nome da direção colorada ir em busca de um novo atacante, e se fala muito em Alexandre Pato, que joga atualmente na equipe do São Paulo. Time do Neymar vence e está na final do Champions League. E o time do Paris Saint-Germain ontem à tarde venceu pelas semifinais a equipe do Leipzig da Alemanha pelo placar de 3-0. Gols da equipe do Paris Saint-Germain: Di Maria, argentino, Marquinhos, que é brasileiro, e o Bernat, que é espanhol. O time do Paris Saint-Germain está classificado para as finais da Champions League 2020. O destaque da partida foi o brasileiro Thiago Silva, hein? Zagueiro da seleção do Brasil. E uma informação aqui: a final da Champions League será entre a equipe do Paris Saint-Germain ou Lyon ou Bayern de Munique, que jogam hoje às 16 horas. A final está marcada para domingo, dia 23, às 16 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro, 90. O esporte aqui na Minuano, com o repórter Giovanni Freitas. Agora são 12 horas 22 minutos, 12h22. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a agenda, que renova o convite para o remate desta quinta-feira no Parque. Transmissão pelo lance rural com início às 18 horas pontualmente. Em pista, 450 bovinos de poucas procedências e ótima qualidade. 100 vacas vazias, 60 vacas prenhas, 90 novilhas, 100 terneiras e 100 terneiros. Muito bom gado em todas as categorias. Informações pelos fones 3422-4664 ou 999-87-7095. Agenda Remates de Qualidade. 12 horas 22 minutos e meio. Vamos no intervalo e já voltamos. 97,5.
prezados clientes. A ESCO GD, devido à classificação da bandeira vermelha sobre o avanço do Covid-19, estará com atendimento fechado ao público externo, podendo conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 559-8463-6362. ESCO GD, tecnologia em energia. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão. Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Nota de falecimento. Filhos: André Silveira, Jefferson Silveira. Irmãs: Carma Silveira Leiria, Rosa Marisa Silveira Goulart, Heloísa Silveira Camargo, Cláudia Silveira, Elisângela Silveira Machado. Comunicam com pesar o falecimento de Luiz Alberto Leite Silveira, ocorrido ontem às 21 horas no Hospital de Viamão. Sepultamento ocorre hoje na cidade de Alvorada. Comunicamos com pesar o falecimento de Luiz Alberto Leite Silveira. Fica aqui, fica minuano. 12 horas 25 minutos e meio, tempo bom em Alegrete, temperatura 19 graus. Estamos com o Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Participação de José Augusto Vargas com o Expresso de Notícias aqui no Rota, segunda edição. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição deste 19 de agosto. Numa pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios do Estado, como prefeitos gaúchos, 94% deles manifestaram-se ser contra a retomada do ensino presencial em 31 de agosto, como sugeriu o governo do Estado. Para eles, o maior problema é que o retorno colocaria alunos e professores em risco. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, por 6 votos a 1, rejeitar a proposta de punição pelo chamado abuso de poder religioso, ou seja, responsabilização de candidatos pelo uso irregular da religião para obter votos. O Rio Grande do Sul tornou-se ontem o 15º estado brasileiro a ultrapassar a marca de 100 mil infectados pela Covid-19. No dia de ontem, o estado contabilizou 101.217 casos confirmados, com 3.251 novos contaminados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça a medida provisória 938, que destina 16 bilhões para reforçar o repasse da União aos fundos de participação dos estados e dos municípios, em razão de perdas na arrecadação em função da pandemia do novo coronavírus. Com a bandeira vermelha, novamente o Fórum interrompeu seus serviços em Alegrete. Até a próxima terça, enquanto perdurar a bandeira vermelha, o Fórum estará fechado. Os prazos dos processos físicos foram suspensos até o dia 24 de agosto. Amanhã estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias. Agora são 12 horas 27 minutos, 12h27, Rota 97, segunda edição. Nosso telefone à disposição, 3422-2930. Também o nosso WhatsApp, 991-53-0303. Lembrando que você tem muitas informações no site da Minuano, www.minuanofm.com.br.
12h27 tempo bom em Alegrete, temperatura 19 graus em nossos estúdios. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos trazer a participação do repórter Pablo Marzulo com a região em 1 minuto. No Rota 97, a região em 1 minuto. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante que transportava 1 quilo de cocaína em um ônibus na noite desta terça-feira na BR-290 em Rosário do Sul. Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que transitava pela BR-290, fazendo a linha Porto Alegre-Uruguaiana. Ao vistoriarem os passageiros, os agentes encontraram 1 quilo de cocaína oculto sob a roupa de um deles. O homem de 21 anos, nascido em Porto Alegre, disse aos policiais que trouxe a droga de Uruguaiana para tentar vender em Rosário do Sul. No entanto, não conseguiu negociá-la e estava levando-a novamente para a Uruguaiana. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária local. Diferentes regiões do Rio Grande do Sul registraram entre a tarde e a noite desta terça-feira temporais com queda de granizo. Em algumas cidades, o fenômeno causou prejuízos. O granizo caiu em municípios como Arroio do Tigre, Rio Pardo e Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. Capivari do Sul, no litoral norte, Formigueiro na região central, São Francisco de Assis na fronteira oeste, Dom Pedrito na Campanha e Tavares no sul do estado. Em Alegrete houve princípio do fenômeno, mas nada de danos. No Rota 97 desta quarta-feira, a região em 1 minuto, com o repórter Pablo Marzulo. Doze horas 29 minutos, 12h29. Agenda renova o convite para o remate desta quinta, transmissão pelo lance rural com início às 18 horas pontualmente. Em pista, 450 bovinos de poucas procedências e ótima qualidade. 100 vacas vazias, 60 vacas prenhas, 90 novilhas, 100 terneiras e 100 terneiros. Muito bom gado em todas as categorias. Informações pelos fones 3422-4664 ou 999-87-7095. Agenda, rebates de qualidade. 12h30, 12h30, participação do presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes, falando sobre a isenção no estado para a vacina contra a febre aftosa. O governo federal iniciou um processo da evolução do status sanitário sobre a febre aftosa. Então, atualmente, a gente está na categoria de livre de aftosa com vacinação. Então isso aí, existe um organismo mundial lá, a OIE que chama, né? E esse que dá o veredito, né? Então tem uma série de ações que tem que ser feita para evoluir de estado sanitário, né? É bem controverso isso. Agora semana passada houve uma votação final da Farsul, de todos os sindicatos do estado, né, sobre se aceitavam ou não essa evolução, né, porque os prazos são tudo determinados, precisava dessa orientação dos produtores, né, dessa votação. Foi feita uma votação democrática entre todos os sindicatos e venceu a opção de aceitar a evolução desse estado sanitário. Isso aí, claro que isso aí é bem complexo, né? O governo fez uma análise se havia ou não circulação do vírus com testes, etc., nos animais, né? Por amostragem científica e determinou que não há circulação viral. O que isso, comparando com a outra vez que foi tentada a retirada da vacina, lá no final da década de 80, foi feito esse mesmo processo. E, no fim, a gente acabou que entrou o vírus, né, da febre aftosa e nos causou um grande problema econômico, né? Então, quais são as diferenças dessa vez agora para a outra vez? A outra vez, todos os países vizinhos, Uruguai e Argentina, já não vacinavam. Então, foi por lá que entrou o vírus. E agora,
existe uma segurança nesse ponto, porque eles estão vacinando. Agora nós não vamos vacinar. O que nos reflete isso ao nosso ver aqui na nossa zona, né? Como a nossa zona ficou bem dividida, nós fizemos uma votação aqui dos representantes e venceu até o voto contrário à retirada da vacinação, né? Por quê? Porque são todas as zonas onde houve os focos da outra vez, essas foram as zonas que votaram contra, mas elas foram vencidas. Então, agora a gente tem que analisar quais são os reflexos, né, positivos e negativos, né? Como reflexos positivos, isso aí está em abertura de novos mercados que pagam mais pela carne, né, onde não há vacinação, aspecto de manejo do gado, né, que a gente não vai ter a febre quando a gente vacina, os animais têm febre, têm reações vacinais que depois, na hora que a gente vai vender, perde no rendimento, porque você tira toda a zona onde foi vacinada, que tem uma reação ali, um abscesso, né? Aquilo é retirado tudo e você perde aquele valor, né? E isso aí muito importante não só para os bovinos, muito mais até para os suínos, né? Toda a zona produtora de suínos vai ter uma possibilidade muito maior de exportação, né? Carne com osso, né? Pode exportar a carcaça inteira, que não era permitido antes para alguns países, né? Então, no ponto de vista econômico, se não houver outro caso muito debatido, outro caso de voltar um foco de aftosa, então isso aí foi muito debatido, né? Então, essa segurança, né? Se houver um caso, como é que vai acontecer, quem vai indenizar os animais, já que a gente está com tanto problema econômico do Estado, tudo, né? Então, o que nos preocupou foi que o Estado do Rio Grande do Sul ainda não cumpriu todas as determinações, né? Que seriam, por exemplo, que não aconteceu ainda, a reposição do quadro de pessoal, a composição do quadro ideal de pessoal de veterinários nas inspetorias, os veículos, parece que os veículos, até alguns veículos já foram adquiridos, mas não foram entregues, né? A regular os eventos de aglomeração de animais, né, para que os veterinários e as pessoas que fazem a vigilância sanitária estarem todos sempre prontos para atender, né? Então isso aí nos preocupa um pouco, mas a gente já vê algumas ações, né, como esse programa da Secretaria da Agricultura aqui está fazendo, que é o programa Sentinela, onde devem ser liberados todos os corredores, não pode mais ter gado circulando. Para a gente manter esse status, nós não podemos ter, porque se acontece alguma coisa, tem que ser tudo isolado, não pode ter contato nenhum. Então, gado em corredor, já está sendo feito algumas ações para retirar todo o gado de corredor, não vai poder acontecer mais, porque senão esse gado, se ele tiver qualquer irregularidade, se ele tiver regular, ele tem que voltar para o lugar de origem dele. E se ele tiver irregular, ele vai ser apreendido e vai ser sacrificado, né? Então essa é a ação do programa Sentinela, que já está acontecendo, já houve uma incursão aqui no nosso município. Então, como foi decidido isso democraticamente e existem boas vantagens econômicas, nós vamos ter que trabalhar. E o produtor, o que o produtor faz para isso? Ele tem que se tornar um bom vigilante. Quaisquer sintomas, né, no seu gado, no gado de vizinho, ele tem que declarar para a inspetoria imediatamente, para que você faça a análise para manter esse status. Essa foi a participação do presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes. Nós estamos com Rota na sua segunda edição. O tempo é bom e Alegrete, temperatura na marca de 20 graus. 12 horas 37 minutos, 12h37. Agora, indicadores, com Marcelo Vaz, no oferecimento de CAAL Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
soja. Contratos futuros de soja encerrando estáveis nesta terça-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento de setembro com contratos negociados a $9,12 por bushel. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourado, R$124. No Paraná, em Londrina, R$110,50. Em Santa Catarina, Pinhalzinho, R$111,50. No Mato Grosso, em Rondonópolis, R$124. Em Goiás, Morrinhos, R$120. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$118,50 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, R$50. No Paraná, em Toledo, 47. Mato Grosso, Primavera do Leste, 41,30. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 44. Em Goiás, Acreúna, 45. Rio Grande do Sul, Chapada, R$47 a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, no B3, contratos com vencimento em setembro, negociados em R$226,50 a arroba. Em Cachoeira Alta, Goiás, R$217. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$224,50. Araçatuba, São Paulo, R$222,50 a arroba. No Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, R$7,20 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em setembro, $119,30 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $118,20 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, em Franca, São Paulo, R$595 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em outubro cotados em 62,39 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$96,55 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 55. No Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$58 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, Santa Catarina, Rio do Sul, R$70. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$80 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. 97,5. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Leilão de imóveis do Bradesco, dia 28 de agosto às 10 horas. Fração de campo denominada 3 Árvores em Alegrete, com mais de 220 hectares. Pagamento à vista com 10% de desconto ou parcelado. Confira os detalhes dos bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem pra você, bem pra todos. Agenda renova o convite para o remate desta quinta. Transmissão pelo lance rural com início às 18 horas pontualmente. Em pista, 450 bovinos de poucas procedências e ótima qualidade. 100 vacas vazias, 60 vacas prenhas, 90 novilhas, 100 terneiras e 100 terneiros. Muito bom gado em todas as categorias. Informações pelos fones 3422-4664 ou 999-87-7095. Agenda remates de qualidade. Fica aqui, fica minuano. 12 horas 41 minutos e meio. Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Mandar um alô muito especial e parabenizar o nosso colega de rádio, o Cabeto, e o seu filho, o Felipe Magalhães Duarte, que reside e leciona lá numa faculdade em Mato Grosso. Ele foi o único médico veterinário convidado aqui do Brasil para uma conferência no Irã sobre coronavírus em animais. O Felipe Magalhães Duarte participou dessa conferência, palestrou
O único médico veterinário do Brasil participou lá no Irã dessa conferência mundial. Ele está no Mato Grosso, é filho do Cabeto, Felipe Magalhães Duarte. Parabéns então à família aí pelo sucesso do Felipe Magalhães Duarte, competente professor médico veterinário. 12h42 estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia. Da Rádio Minuano aqui de Alegrete. Nesta quarta-feira, a presença do sol ainda domina aqui na nossa região. Temos o sol que aparece desde cedo e que vai elevando as temperaturas. Mas, de qualquer forma, a temperatura da tarde já não sobe tanto. As máximas por aqui não devem passar da faixa dos 17 graus. E os ventos começam a soprar do quadrante sul, trazendo um ar gelado. No final do dia, a gente vai sentir rapidamente a temperatura caindo. Por isso, na quinta-feira, o dia já amanhece com geadas. Temperaturas que podem oscilar entre 2 e 4 graus. Bastante frio aqui na região com a entrada deste ar polar. A expectativa para sexta-feira e para o final de semana segue sendo de tempo firme e bastante frio. Na sexta e no sábado, de novo, tem geadas ao amanhecer. A tendência é de que essa condição de geadas diminua apenas no domingo. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. Agora são 12h43, 12h43, tempo bom em Alegrete, temperatura 20 graus. Vamos com mais uma pauta, agora a participação do repórter Hudson. Maia diz que é possível criar renda básica sem novos impostos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a criticar um possível aumento da carga tributária por meio de um novo imposto, a chamada CPMF digital proposta por Guedes. Maia falou a empresários em uma live para o Banco Santander nesta terça-feira. O democrata defendeu as reformas estruturais como o norte para o país. Segundo ele, seriam essas reformas que possibilitariam a criação da chamada renda básica, uma continuidade do auxílio emergencial, como um Bolsa Família ampliado. Então, o que nós precisamos é, olhando o próximo ano, organizar algo, né, que garanta, né, às famílias mais simples, mais vulneráveis, uma condição mínima, uma renda mínima, uma renda que deixe de ser emergencial para que seja uma renda permanente. Maia defendeu mais uma vez a manutenção do equilíbrio fiscal por meio da política do teto de gastos. Ele constatou que o espaço para investimento público é pequeno, mas, para ele, é possível encontrar soluções de médio prazo, especialmente se o governo focar em uma reforma administrativa, ou seja, na própria máquina pública. Acabar com essa distância que tem entre a educação pública e a educação privada, a gente viu os dados, já transforma brasileiros em pessoas diferentes. Quem tiver uma educação de melhor qualidade, tiver condição de estar na escola privada, vai ter uma educação de melhor qualidade. Quem estiver na escola pública vai ficar sempre para trás. Então, a modernização e a melhoria da qualidade do serviço público é fundamental. É isso que nós queremos na reforma administrativa. Então, o que a gente quer é valorizar o servidor, porque hoje a gente sabe que a sociedade reclama muito da qualidade dos serviços públicos dos três poderes. Maia aproveitou o evento para se posicionar contra o projeto de lei aprovado pelo Senado que limita os juros do cartão de crédito durante o período de pandemia, o que provavelmente indica que Maia vai engavetar a proposta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 12h46, 12h46, nós estamos com Rota na sua segunda edição para a agenda, que renova o convite para o remate desta quinta no Parque. Transmissão pelo Lance Rural, com início às 18 horas pontualmente. Em pista, 450 bovinos de poucas procedências e ótima qualidade. 100 vacas vazias, 60 vacas prenhas, 90 novilhas, 100 terneiras e 100 terneiros. Muito bom gado em todas as categorias. Informações pelos fones 3422-4664 ou 999-87 7095. Agenda remates de qualidade. 12h46 e reforma prevê devolução de imposto para a população de baixa renda. Matéria de Marcelo Vaz. Uma das razões pelas quais tanto se fala em reforma tributária, aquela espécie de atualização na maneira como os tributos são cobrados, está na chamada justiça fiscal. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que um dos objetivos dessa mudança é tornar mais justa a cobrança dos impostos. Na prática, o projeto enviado pelo governo do estado e que está sendo analisado na Assembleia Legislativa prevê que quem tem mais
pague mais imposto e quem tem menos, pague menos. A essência do termo justiça tributária é essa: o recolhimento de impostos feito de forma igual para todos, desde que ele seja proporcional à capacidade de contribuir de cada um. O secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, explica como a reforma tributária RS pretende trabalhar a questão da justiça fiscal. Através de uma redistribuição mais equitativa da carga tributária entre os diferentes setores. E aqui entra uma novidade, que é a possibilidade, né, de devolução do ICMS. Essa devolução, ela vai se dar através de depósito na conta das famílias ou através de um cartão, que a gente está conversando com o Banrisul, que vai devolver parte do ICMS que incidiria sobre aquele consumo familiar. Ou seja, a cada mês, no final do mês, as famílias de até 3 salários mínimos terão um depósito de um valor equivalente ao retorno do ICMS, ou ICMS que incidiu sobre aquelas operações. Para que se tenha uma ideia da desigualdade do atual modelo, a carga de imposto sobre as famílias que ganham até R$ 1.900 é de quase 15% de ICMS. Já as famílias que recebem acima de R$ 24 mil pagam apenas 3% de imposto. Pelo projeto, o Rio Grande do Sul seria o primeiro estado a devolver parte do valor do imposto àqueles de mais baixa renda. Se a reforma tributária for aprovada nesses moldes, em 2023, a estimativa é que serão devolvidos até R$ 450 milhões aos gaúchos mais pobres. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12h49 é o Rota na sua segunda edição pela Minuano para Agenda Remates de Qualidade. Nesta quarta-feira, devido à manutenção da rede em razão de troca de uma bomba na Zona Leste, 6 bairros vão ficar sem água. Poderá ocorrer a diminuição da pressão à falta de água nos bairros Nova Brasília, Getúlio Vargas, Balneário Caverá, Avenida Caverá, Nilo Soares Gonçalves e bairro Ayrton Senna. O gerente da Corsã, Cristiano, ressalta que o trabalho vai iniciou por volta das 11 horas de hoje e a previsão de restabelecimento total da água nesses bairros deve ocorrer até às 20 horas de hoje. Com a bandeira vermelha, novamente o fórum interrompeu seus serviços em Alegrete. Até a próxima terça-feira, enquanto perdurar a bandeira vermelha, o fórum estará fechado. E hoje o comércio não essencial abre somente até às 16 horas devido ao distanciamento controlado do governo do estado em bandeira vermelha, o município de Alegrete. 12h49, 12h49, nós ficamos por aqui com Rota na sua segunda edição. Vem aí o correspondente Piranga via Rede Calçassat logo após o Parceria. Boa tarde. O governo federal sanciona hoje projeto de lei que libera mais 12 bilhões de reais para empréstimos a pequenas empresas. Sócios da Avianca são presos pela Lava Jato por suspeita de irregularidades na Transpetro. Piratini libera atividades e provas campeiras em regiões com bandeiras laranja e amarela. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h51 e meio, céu é nublado nesse momento e a temperatura de 16 graus em Porto Alegre.
O governo federal prorrogou por 3 meses o prazo para a oficialização das operações de crédito do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O programa foi criado para socorrer o setor em meio à pandemia. O texto fala que a demanda é alta e se aguarda a sanção de um aporte adicional de 12 bilhões de reais para o crédito aos pequenos negócios. Depois da sanção presidencial, ainda é necessária a publicação de uma medida provisória e mais uma autorização para que a operação pelos bancos, mas o governo diz que isso é questão de dias. Na primeira leva, o PRONAMP liberou quase 16 bilhões de reais de garantias para os empréstimos das micro e pequenas empresas que foram atingidas pela pandemia. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Tempo. Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul, 17 em Santa Maria, 16 em Pelotas e 14 em Rio Grande. O dia será de nebulosidade variável no estado, com chance de pancadas de chuva no norte. O destaque fica para as temperaturas, que terão forte diminuição entre a tarde e a noite. Durante o dia, as máximas não passam dos 18 graus. A Polícia Federal realizou nessa manhã a fase 72 da Operação Lava Jato. Entre os alvos estão sócios da Avianca, que foram presos em investigação de contratos da Transpetro por pagamento de propina. Foram presos em São Paulo os irmãos German e José Eframovich, que também são donos da Eisa Estaleiro Ilha S.A., que possui contratos com a Transpetro. De acordo com o Ministério Público Federal, há suspeitas de que a atuação dos empresários junto ao então presidente da estatal, Sérgio Machado, causou um prejuízo de cerca de 611 milhões de reais devido à entrega irregular de um dos navios encomendados e por ter deixado de entregar outros 3. Ainda, segundo o Ministério Público, foram pagos 40 milhões de reais em propina para altos executivos da Petrobras e da Transpetro. A Polícia Federal também cumpriu outros 6 mandados de busca e apreensão em Alagoas e no Rio de Janeiro. Da RBS Brasília, Silvana Pires. A Câmara dos Deputados derrubou nessa manhã os vetos presidenciais ao uso obrigatório de máscaras em razão da pandemia. Outros vetos rejeitados foram a proposta que tratou da proteção social e do combate à Covid-19 nos territórios indígenas. Os trechos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro tratam do uso de máscara em loja, templos, escolas e outros locais fechados. Para serem efetivamente derrubados, os vetos precisam ser rejeitados também pelos senadores. A Caixa Econômica Federal concluiu o depósito de parte do lucro obtido pelo FGTS em 2019 na conta dos trabalhadores. Cerca de 167 milhões de contas ativas e inativas receberam o valor médio de R$ 45, totalizando 7 bilhões e meio de reais depositados. O valor do crédito pode ser consultado pelo aplicativo do FGTS, site da Caixa e Internet Banking. Com a tendência demonstrada pela média de pacientes internados em UTIs por coronavírus, Porto Alegre registra um fôlego com o crescimento moderado de casos da doença. A situação, no entanto, ainda é de alerta por conta do impacto da flexibilização das atividades na capital, segundo a avaliação do secretário da Saúde, Pablo Stirmer, em entrevista hoje ao Gaúcha Atualidade. Eu acho que o realismo, ele deve nos pautar. A gente tem muita vontade, né, de que a pandemia passe logo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se basear nos dados para ter essas conclusões. E foram esses dados, né, que nos permitiram fazer a flexibilização há cerca de 10 dias, né, quando concluímos aí que poderíamos fazer alguma liberação para o Dia dos Pais, quando estávamos em negociação com as entidades. O painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde indica 328 pacientes confirmados com Covid-19 em UTIs da capital no final dessa manhã. Com o declínio no número de casos ganhando contorno no final de julho, Porto Alegre chega à metade de agosto com o funcionamento de lojas entre segunda e quinta-feira. O secretário avaliou ser difícil pensar em volta às aulas ainda no mês de agosto. Ainda nesta edição, Rio Pardo tem dezenas de residências danificadas e pessoas fora de casa após temporal com queda de granizo. Estudantes têm até amanhã para participar da lista de espera do ProUni. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Fique atento.
Termina amanhã o prazo para a inscrição na lista de espera do programa Universidade para Todos do segundo semestre. Os estudantes que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares poderão manifestar o interesse em participar da última etapa de seleção. A inscrição pode ser feita na página do ProUni na internet e o resultado será divulgado na próxima segunda-feira. Cerca de 60 residências foram destelhadas e 15 pessoas estão desalojadas em Rio Pardo por conta da chuva de granizo que atingiu diversas regiões do estado nessa terça-feira. Foram afetados municípios como Arroio do Tigre e Pantano Grande, também no Vale do Rio Pardo, Capivari do Sul, no litoral norte, Formigueiro, na região central e São Jerônimo, na região carbonífera. A Defesa Civil ainda calcula o tamanho dos estragos na região. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, o céu é nublado, agora 12 horas 57 minutos. A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio no Espírito Santo teve alta hospitalar e retornou para casa. Ela teve a gestação interrompida em um hospital de Recife, em Pernambuco. Segundo a equipe médica, a criança já chegou ao Espírito Santo e está bem. A polícia prendeu na terça-feira o acusado de estuprar e engravidar a menina. O homem de 33 anos é ex-presidiário e já chegou a cumprir pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. O proprietário de um frigorífico de Taquara, no Vale do Paranhana, voltou a ser autuado nessa manhã por vender carne estragada. No ano passado, o estabelecimento dele e de outros empresários da região tiveram as atividades suspensas pela suspeita de receber produtos roubados e vender mercadoria imprópria para consumo. O dono do local foi preso na manhã de hoje de forma preventiva por dar continuidade ao delito. Uma mulher morreu num acidente na RS 122 em Bom Princípio, no Vale do Caí, na manhã dessa quarta-feira. A colisão envolveu um carro e um caminhão. A vítima estava na carona de um Prisma branco com placas de São Vendelino. O motorista teve ferimentos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde. No caminhão, ninguém se feriu. A identificação da vítima não foi informada. Em instantes, Ministério da Agricultura recebe comunicado de Hong Kong sobre a suspensão de planta da Aurora. Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga. A Universidade Federal de Pelotas retoma na próxima semana a pesquisa nacional sobre a prevalência do coronavírus no Brasil. O comunicado foi feito hoje pela UFPEL, que coordena o estudo. O projeto perdeu apoio financeiro do governo federal no dia 21 de julho e agora o estudo é custeado pelo programa Todos pela Saúde do Banco Itaú. Após pedido do movimento tradicionalista gaúcho, o governo do estado autorizou a retomada de atividades e provas campeiras como tiro de laço e gineteada. A liberação vale apenas para regiões com bandeiras amarela ou laranja no modelo de distanciamento controlado. É necessário que sigam as orientações para competições esportivas com a elaboração de um plano de contingência aprovado pelo município. As atividades devem ocorrer sem público e com um número reduzido de trabalhadores. O Ministério da Agricultura confirmou nesta quarta-feira que foi comunicado oficialmente por Hong Kong sobre a suspensão temporária da importação de carne de frango da unidade da Aurora Alimentos em Xaxim, em Santa Catarina. A pasta afirmou que irá responder aos questionamentos das autoridades da província autônoma da China. A medida, segundo autoridades de Hong Kong, ocorre por causa da presença de traços de coronavírus em lote de asa de frango congelada pertencente ao frigorífico brasileiro e detectada na semana passada pelo município de Shenzhen, na China. DT Clean. Economia no consumo de combustível só tem lá. Saiba mais em gaúchazh.com. Devido ao futebol da Gaúcha, a próxima edição do Correspondente Ipiranga será nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã. Uma boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5. Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui. 97.5.
que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando aqui pela Minuano para mais um Parceria até as 2 da tarde com a boa música do Rio Grande. Abraçando os aniversariantes desse 19 de agosto de 2020. Parabéns, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 991-53-0303. Temperatura 20 graus, o tempo é bom em Alegrete nessa tarde aqui de quarta-feira. 13 horas 2 minutos e meio, vamos abrindo a musicalidade de parceria em homenagem aos aniversariantes com o grupo Manotácio e depois Estampa Nativa. E que ronque as cordonas do grupo Manotácio na outra maneira. De Pilcha Nova temos chegando de novo. Vai lá no povo uma marca fandangueira. Tomei pro lado, vi aquela que eu queria. Linda guria, meu amor pra vida inteira. E se a cordona se cansar eu improviso. Se for preciso eu comunico a sala inteira. Que tem surungo no outro fim de semana. Eu levo a quero humana pra bailar outra maneira. Já enredei meu coração no corpo dela, pois é com ela que eu reparto meu carinho. Se ela topar essa parada eu também topo. Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho. Se ela topar essa parada eu também topo. Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho. Seguir o instinto do coração, porque um peão apaixonado é coisa séria. Por ela eu faço qualquer coisa neste mundo. E num segundo largo da vida gaudéria. Levanto ela na garupa do meu pingo. Então me vingo desta saudade madreira. A galopito enquanto romper a aurora. Estrada fora sobiando outra maneira. Já enredei meu coração no corpo dela, pois é com ela que eu reparto meu carinho. Se ela topar essa parada eu também topo. Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho. Se ela topar essa parada eu também topo. Eu me rebroto e já não vivo mais.